Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Histórias que Nutrem. Eu sou Glauber Gorski e no episódio de hoje eu vou convidar você que está me acompanhando a dar uma pequena volta muito rapidamente pelos próximos minutos pelo mundo. Não pelo mundo como um todo, mas pelo menos sair um pouquinho da nossa zona de conforto, da nossa zona geográfica, do jeito que a gente entende, e também, de alguma forma, um tanto quanto atrevida, tentar quebrar alguns preconceitos, né, e algumas imagens estereotipadas, ou como diz a nossa entrevistada de hoje, tem muito misconcept nas coisas, né? Kenza, é assim que fala. Kenza, Kenza Fertonani. Isso. Fertonani é assim que fala também. É assim que fala. Esse é o nome do marido. É o nome do marido. O meu é mais complexo para pronunciar. Você pode falar o seu nome de solteira? Isso, Kenza Ataurti. Muito bem. Eu não vou me atrever aqui a repetir por uma questão de respeito. Seja bem-vinda ao podcast. A gente estava aqui conversando em off e eu pedi pro Sérgio rapidamente, vamos gravar, porque não podemos perder parte dessa conversa que é tão, para mim, me é tão rica, né? E principalmente me traz muita riqueza a possibilidade de poder quebrar com alguns preconceitos, com algumas ideias equivocadas e entender muito mais o colorido das coisas, que é algo que realmente muito me atrai. Okay. Eu acredito que na natureza, a natureza nos observa como se o ser humano fosse algo alheio à natureza, mas se assim eu fosse, a natureza nos observa indiferente às nossas origens culturais, sociais, econômicas, com né? Certeza. Ela nos olha fisiologicamente, digamos assim, né? Ela nos olha muito mais na instância de uma troca energética e calórica, né? E alimentar e tudo mais com relação à nossa presença aqui nesse planeta em termos materiais, né? Feito esse preâmbulo, eu quero te apresentar um pouquinho mais para o público, dizendo quem você é hoje, enquanto profissional, tá bom, né? E um pouquinho das suas origens familiares, né? Perfeito. E geológicas. Hoje você está como diretora de exportação. De exportação. Da bioexportação. Na Nutrimental. Na Nutrimental, né? Você Exatamente. conversa com o mundo. Exatamente. Eu brinco, não me faça pergunta sobre o Brasil, agora fora do Brasil, fica à vontade. Então, tudo que a Nutrimental faz e atua no mercado externo, fora do território brasileiro, é a nossa business unit que gerencia. E os teus contatos fora do Brasil, nós estamos falando de quantos países que você entra em contato diretamente? Hoje estamos com os produtos da Nutrimental em mais de 25 países. Mais de 25 países? Essas pessoas que você tem contato fora, na questão do business mesmo, você conversa em português com elas? Não. Alguém de lá conversa em português com você? Não, zero português no nosso dia a dia. Só com nossos colegas do mercado aqui interno, né? Nossos colegas da firma mesmo. E quais os idiomas que você usa para fora? Para o dia a dia, comerciais? Vamos lá. Inglês, árabe, todo dia. Francês, espanhol, todo dia. Inglês predominante, obviamente, porque conversa a língua do mundo, é a língua dos negócios hoje. Bastante árabe. Bastante francês, e aqui nas Américas, bastante espanhol. Mas mesmo esse inglês, nós não estamos falando de você conversar necessariamente somente com países que têm o inglês em sua língua nativa. Se você conversar, eu não sei quais são os países e qual que é a rede de negócios, né, que a Nutrimental tem, mas se você se deparar, por exemplo, com um país que não fala nenhuma dessas línguas em sua origem, provavelmente vai ser falado em inglês, como, exatamente. sei Como lá, língua Coreia, do mundo é língua de comércio, exatamente. China, Coreia, outros países exatamente, vai ser realmente o inglês, hoje é a língua do negócios. Né? Os contratos normalmente são em inglês? Em inglês. Inglês, né, vai ser corte de disputa às vezes aí no Brasil ou aí fora, mas em geral o inglês predomina. No comércio exterior, eu brinco, o inglês é o beabá. Hoje, é o básico. Hoje não é um diferencial. Para você quiser trabalhar na nossa área, o inglês é o básico que você vai ter que aprender, dominar e oferecer para uma firma te contratar. Você tem que trazer mais, na verdade, né? Porque o mundo ele é plural. Você pode falar alemão e português, mas tem que ter o inglês junto. Inglês é o básico, exatamente. Não se faz negócios hoje sem o inglês. Não dá. A inteligência artificial acho que vai ajudar bastante em aprimorar, né? Mas eu acredito que
tem métiers, né? Pelo menos na minha humilde opinião, que ainda precisa muito do contato humano, né? E o nosso métier de comércio exterior é um deles. Então, a gente vai poder, de repente, revolucionar toda a parte logística, documental, enfim, a parte burocrática, eu acho que IA vai ter muito a trazer, mas a parte humana, eu duvido que a gente vai ter uma IA falando para fechar negócio. É o Kenza, vou poder morder a minha língua, daqui uns 10 anos a gente falar de novo, talvez. Mas eu acho que a parte humana, a parte relacional, a parte de confiança que se constrói no negócio, para mim é um dos, assim, key factors of success, sabe? Tipo, chave como que chama? Chave importante de sucesso. A chave mestra daquilo, né? Que te dá acesso a um lugar, É uma das maiores. Obviamente tem que ter o produto certo, um pricing certo, enfim. Mas essa confiança que você vai construir para fazer negócio a longo prazo, acredito que é muito, muito valiosa. E aí que entram as línguas, né? Hoje, no Nutrimental, a gente tem foco em mercados emergentes, né? Então, a gente está bastante no continente africano e bastante aqui no South America, América do Sul, América Central e o Caribbean Community, o CARICOM, né? E aqui a gente está falando de mundos muito plurais, né? Então, a gente vai ter... A África são 53, 54 países, depende de que legislação você segue. Se você divide, assim, numa parte bem simples, vai ter países que foram colonizados pela França ou pelo UK, em grande maioria. Vai ter daí que foi colonizado pelo Portugal. A gente vai ter Angola, Moçambique, Cabo Verde, que falam português. Apesar que, às vezes, a gente tem que falar inglês, porque o português deles é bem diferente. E vai ter, assim, a dominância de negócios de alguma etnia ou outra. Então, se você vai fazer negócios com East Africa, por exemplo, você vai falar com indianos, no maior de tempo. Porque eles que dominam a cadeia de valor em termos de distribuição, em termos de negócios. Se você vai para West Africa, por exemplo, hoje você vai se deparar com muito libanês. Então, aí que a árabe entra em jogo. Então, a maioria das minhas negociações no West Africa vão ser em árabe mesmo. Né? Aquela mistureba que tem no Líbano. O Líbano fala 3 línguas fluentemente todo dia. É árabe, francês e inglês. E hi, kifak, ça va. Hi, hello, kifak, ça va. Os 3 da mesma frase. Então, eu acredito que essa pluralidade do mundo é que torna ele muito colorido, muito bonito, muito complexo também, né? Tem os nuances dele. Mas, enfim, são várias línguas o dia inteiro e às vezes dá um curto-circuito na cabeça. Às vezes cansa também. Porque... Você quer falar uma coisa que sai em português, daí, mas não é isso. Daí, sabe, às vezes dá isso. Nossos colegas, muitas vezes, hoje estão acostumados. Acham que a gente está brigando no telefone. Não, eu estava tranquilo falando com o cliente. Então... Porque naturalmente, essa versatilidade, essa riqueza, essa agilidade mental, né? O fato de você falar mais línguas, né? É sempre dito que é muito difícil aprender uma segunda língua, a terceira língua já não é tão difícil, da quarta língua em diante já fica mais fácil, porque o cérebro, ele começa a achar os devidos lugares onde guardar as palavras e guardar as expressões, saber como... né, utilizar aquilo em termos de informação, né, fluida, contexto, de contexto, né? Mas quando você fala de um negócio, e você está falando de um negócio onde você tem uma empresa onde você trabalha, que está oferecendo um produto, né, para vários lugares, você tem que falar a mesma coisa e saber o vocabulário daquela mesma coisa nas 4 línguas, e saber escolher, né, que você não pode oferecer... Você não está oferecendo coisas diferentes. Não. A gente tem um portfólio de produto e de marcas que vão transitar entre esses países. E aí a gente tem uma equipe hoje na Nutrimental, multidisciplinar, mas é multilíngua também. Então a gente fala várias línguas somadas aí. Assim como você, tem outros dentro da equipe que também são poliglotas, né? Sim. A maioria fala pelo menos 3 línguas para cima. Dessas línguas, qual foi a última que você aprendeu a falar? Minha última foi o português, quando eu cheguei no Brasil. Como é que foi isso pra você? Então, se você me falasse 18, 20 anos atrás que ia morar no Brasil, eu ia dar risada. Não estava nos meus planos nem
dos mais coloridos, assim. Você estava onde até aquele momento? Eu estava em Casablanca. Eu sou nativa, eu brinco que eu sou pra lá de Marrakech, literalmente. Eu nasci em Marrakech, cidade mais bonita do Marrocos. É uma cidade bem cosmopolita. Eu brinco que é uma esquizofrenia que deu certo. A gente tem um pé na modernidade, um pé na ancestralidade, né? Então, eu nasci em Marrakech, meus pais são marroquinos. Eu fiz minha business school em Stad, que é uma cidade entre Marrakech e Casablanca. E depois de me formar, eu estava já trabalhando. E quando fazia parte da minha business school, eu tinha deixado o meu currículo numa plataforma internacional que existe no mundo inteiro, que chama ISEC, que acha internships, né, trainee program, para você como estudante em vários lugares do mundo. Na época, eu tinha recebido alguns países que não me interessavam. Segui a vida, tava trabalhando, e uma bela quinta-feira à noite, alguém me ligou da ISEC. Aí eu tava jantando com meus colegas, daí era mais 5-5. Falei, dá uma pesquisada, mais 5-5, que país que é esse? Era Brasil, atendi. Era uma pessoa da ISEC, viu meu currículo, falou que uma tal da Nutrimental, tinha uma pessoa, a Fernanda, minha chefe, minha amiga, hoje, que queria me ligar, que gostou do meu currículo e tinha uma oportunidade. Eu falei, claro, pode me ligar. Eu achei que daqui a pouco, né? De alguns dias. Não, era 11 da noite, a Fernanda me liga, 11 da noite lá, né? 11 da noite lá, no Marrocos, era 7, né? 7 da noite. A Fernanda me liga, me explica a oportunidade, me pede para fazer uma entrevista na sexta. Eu estava between jobs, na época eu estava trocando, já fazia parte de um processo seletivo, numa empresa de telecom, né? Hoje eu falo, nossa, graças a Deus. Aí eu passei a entrevista com a Fernanda e a RH de manhã. De tarde eu fui fazer minha última entrevista de emprego, teve meu emprego na mão, era sair com lista de documento, remuneração certa, benefícios, tudo. Eu saio de lá, a Isaac me liga, fala, Kenza, a Fernanda quer seguir com você. Só que tem um porém. Na semana que vem ela tá indo pra África pela primeira vez com uma empresa. E ela quer ver se você consegue ir com ela. Então imagina meu cérebro uma menina de 22 anos, né? Super curiosa, sou sagitariana, talvez tenha a ver. Sempre gostei muito de outras culturas, né? Viajar. Muçulmana astróloga, certo? Astróloga, viu? E, enfim, aí eu pensei, eu cheguei sexta-feira de noite em Marrakech, passava fim de semana aí com meus pais. Falei, mãe, você tem meu passaporte aí? Tenho. Falei, quero ir para Brasil. Ui, como? Calma aí, vamos conversar. Enfim, segunda eu pedi demissão. Quinta-feira eu estava no Senegal para encontrar a Fernanda pela primeira viagem que a Nutrimental estava fazendo para o continente africano. E aí o resto é história. Era para vir aqui como trainee. O resto é história, eu quero saber tudo. Daí cheguei, comecei a viajar, primeiro a conhecer vários países com eles. Comecei a trabalhar online lá. A Nutrimental já foi muito novata, vamos dizer, muito inovadora, né? Eu já trabalhava de casa em Marrocos. Aí a gente fez toda a parte burocrática para poder vir aqui com visto de trainee, porque eles não sabiam como contratar um estrangeiro, que não é tão fácil. Aqui, para contratar um estrangeiro no Brasil, tem uma série de requerimentos? Requisitos, enfim, para demonstrar porque você não está contratando um brasileiro, fair enough. Então, eu vim via ISEC, meu primeiro ano. Só que não vim com mentalidade de ISEC, vim trabalhando mesmo, então aprendi muito. Cheguei aqui falando obrigada, and meu nome é Kenza. E eu fiz 3 aulas de português com uma professora particular e depois fiquei doente. E aí, né, quando fiquei doente, tinha Globo e Caminho das Índias, e é assim que eu aprendi português, literalmente. E aí, conversando... Isso em 2009? 2009, em 2011... Era para ficar um ano e voltar, daí os planos mudam, né? Plano era um plano no papel, aqui na realidade era outra. Então, quando eu cheguei aqui, a BU Exportação era muito pequena, era a Fernanda, tinha uma colombiana na época, também via ISEC, e uma pessoa da logística em That's It. Então, eu ajudei a fundar esse departamento, eu tenho muito orgulho, eu brinco que é meu primeiro filho. Que legal. E de lá para cá a gente cresceu, conheci meu marido aqui em 2011. Ele é brasileiro. Meu marido é brasileiro, eu conheço meu cunhado desde meu primeiro dia no Brasil, porque a minha ex-cunhada trabalhava comigo na Nutrimental, então eu conhecia eles desde o day one.
E 2 anos depois conheci o irmão, né? O irmão dele, que é meu marido hoje. E o resto é uma história. O que você olhava o Brasil? Quer dizer, você veio para o Brasil, veio para Curitiba, né? Vim para Curitiba, você não foi para outra cidade, né? Não, cheguei diretamente para cá. O que você olhava na tua mente que você chegou aqui e falou, opa, deixa eu modificar aquele quadro mental que eu tinha? O que eu conhecia do Brasil antes, né? Fora o futebol, obviamente, a lombada, a música que era muito famosa, né? Quando eu era criança. Passou 2 novelas muito emblemáticas no Marrocos, que são brasileiras. A primeira é Torre de Babel, com Tony Ramos. Passava em francês, uma vez por semana. E os Laços de Família, com, acho que, Carolina Dickman. Que tem uma cena bem emblemática, que ela raspa o cabelo. Então, isso passou. Então, pra mim, aquelas cenas... Aqui era o Brasil, era Rio de Janeiro. Bem diferente de Curitiba. Sim. Então, quando eu cheguei aqui... 2 coisas me surpreenderam muito. Curitiba era ainda muito organizada. Então, você não comparado a Rio de Janeiro, aquela bagunça. Eu adoro o Rio, né? Não me entenda mal, mas assim... Mas você não tinha vindo ainda pro Brasil? Não, mas eu tinha visto... Passeio. Não, nunca passeio, não. Conheci outros países. Brasil não era na minha lista. Uma coisa muito exótica pra gente lá no Marrocos. Tipo, muito longe. Então, o primeiro que me, assim, strike foi Curitiba, muito verde, muito organizada até hoje e muito frio, no começo. Curitiba já perdeu a característica do frio pra mim faz uns 4, 5 anos. Falei, quem que reclama do frio brinco? Você não estava aqui em 2009, não. Sim. Eu cheguei muito despreparada, não teve muito tempo de pesquisar sobre Curitiba. Eu vi rapidinho, eu me lembro muito bem que o que me saiu era... a parte de urbanismo e a parte do sistema de ônibus, sabe? Então, eu cheguei aqui em 2009, fui acolhida numa família, né, que me ajudou nesse processo, que faz parte do AIESEC, eles acolhiam pessoas de AIESEC. Então, morei numa família brasileira nos primeiros 2 anos, isso também me ajudou bastante para aprender língua, costume e tudo mais. Eu acho que para mim, assim, era o que me surpreendeu, né? As pessoas perguntam, Kenza, mas pra você é coisa muito diferente? Eu vou ser bem sincera, não tanto. Porque Marrocos, apesar de ter esse pé na ancestralidade, um país extremamente... O Brasil tem 500 anos, eu brinco que o Brasil é um bebê. Né? Marrocos tem milhares de anos aí, né? Mais de 1.500 anos de história viva. 500 que anos, ainda... O Brasil tem 500 anos da chegada dos colonizadores, sim, né? Sim. Lógico, tem toda uma história exatamente. aqui antes. Mas ainda assim, se considerar o período da descoberta, entre aspas, do Brasil, da chegada dos europeus aqui, chegada oficial, na verdade, a coisa começa a acontecer há 300 anos atrás. É mais recente, em termos de fundação social, né? Marrocos já tem mais que 1.500, né? Como sociedade já funcionando e tal. A gente foi colonizado não, foi protetorado, a gente tinha uma proteção da França, né? Então, acabou essa mistureba. Então, óbvio, ter a parte da Medina, do Sul, que é as casas de 1.500 anos, que obviamente não vou ter aqui em Curitiba. Mas ter a parte moderna, que eu transitei de uma maneira muito easy, muito fácil pra mim, sabe? Não é que eu vinha de um país extremamente fechado pra um país extremamente aberto, sabe? Então, não foi uma coisa muito chocante pra mim, sabe? Aí tem alguns nuances, né? Daí você começa a viajar e tal, países, né? País que tem muita praia, Brasil. Então, por exemplo, aqui na praia, no Marrocos, as pessoas também estão de biquíni. Mas você não vai achar uma pessoa com um biquíni muito pequeno. Então, essas coisinhas são nuances, assim, sabe? Mas eu acredito que eu me adaptei super bem. Eu acho que talvez eu tenha uma capacidade de adaptação, em geral, muito boa em vários ambientes. Isso, na verdade, eu acho que é um dos... Não é um requisito, mas é uma das coisas que contempla a sua construção enquanto pessoa, né? Com certeza. Você me deixa muito à vontade aqui nessa conversa, sabe? Você não parece, digamos, curitibana no sentido da sua eloquência, né? Mas eu também já fui falado que eu não pareço curitibano por conta de eu falar sem parar e ter esse estar à vontade, onde quer que esteja, né? Eu acho que faz parte um pouquinho... Isso tem muito a ver com personalidade, né? Também, eu sou muito extrovertida, assim, realmente. Eu não sou sagitariano, mas meu ascendente é. Então talvez... temos algumas coisas em comuns, né? Então, eu fico observando isso e
conversando comigo mesmo, né? Porque eu sou natural daqui. Né? Você nasceu em Curitiba mesmo, igual meu marido, a família do meu marido também. Os pais são curitibanos, mas a gente tem uma ascendência, né, polonesa, né? Meu pai fala polonês, minhas tias falam, conversam entre eles, né? Meu pai com os primos. E a minha geração para baixo, nada, né? Tão pouco que eu sei de outras línguas, eu sei por conta da escola e por conta de vontade vivência. Própria, né? Então, um tanto quanto de inglês, um pouco de espanhol, né? E uma certa curiosidade em algumas outras línguas, né? Palavrões em várias línguas, né? Em árabe, inclusive, aqui, né? Dá pra gente perfilar algumas coisas, né? Um tanto de conhecimento em japonês, um pouquinho em chinês, mas tudo por curiosidades culturais, né? Por vontade, né? Sim. E é lógico que a vivência dentro de um outro lugar te traz outras percepções, né? Então, você morar... Você morar em Curitiba, né, pelo teu biotipo, te traz condições diferentes, por exemplo, de outras pessoas, né? Se você fosse uma pessoa de cor preta, né, você teria outras circunstâncias, mesmo você sendo quem você é. Pode ser. Que é diferente de você, por exemplo, morar aqui ou morar no Rio de Janeiro, né? Que é uma conversa que eu já tive aqui com outras pessoas que tem isso, né? O quanto você é percebido no ambiente como parte daquele ambiente. Com certeza. Se você tem um pouco de sotaque, naturalmente, mas é muito suave, né? Obrigada. Mas você não falando, ninguém acha que você é estrangeiro, quando né? Quando eu começo a falar, as pessoas não sabem onde me colocar. Isso. Você não é daqui, daí eles ficam... Não sabem se eu sou brasileira, já foi chamada de italiana, de espanhola, de argentina. Sabendo que meu espanhol não é o que mais domino nas minhas línguas, tá? Tipo, eu entendo muito bem, mas eu não falo super. O teu S, tua vocalização um pouquinho mais aberta, mas as pessoas passa um pouquinho pelo as pessoas espanhol. não sabem onde me colocar e demora. Vai um tipo de coisa, tipo assim, peraí, de onde você é? Sabe? Daí, obviamente, Marrocos ninguém adivinha, né? Não, se você falar África, menos ainda, não, né? Menos. Daí, muita gente, assim, é a mesma coisa que a gente tava falando antes, né? Ter esses misconcepts, né? Das pessoas. E faz parte, o brinco, it is what it is. Não tem como a gente imaginar que o mundo seria. O mundo é o que claro, é, claro. Né? E eu fico super, assim, feliz da curiosidade. Eu acho que... Eu brinco que Deus foi muito generoso comigo em eu cair no Brasil. É um país que eu admiro muito, que eu amo muito. Eu acho que o brasileiro é um ser humano diferenciado. Eu acho que essa mistureba mesmo, sabe? O que é o Brasil? Porque, veja bem, eu tô casado com um curitibano, brasileiro. Metade dele italiano, outra metade é Itália com Polônia. Se você sobe um pouquinho, tem um quê de português. Ninguém é realmente brasileiro 100%. Não existe isso, né? Os indígenas, quando os portugueses vieram, teve essa mistura. Aí vem os africanos, aí vem... E o Brasil, acredito eu, né? Com minha humilde vivência do mundo, é um dos únicos países onde isso deu certo. Onde hoje você vai em qualquer lugar. Se eu vou amanhã para Belém, eu converso com uma pessoa, ela vai falar que ela é brasileira. Aí você fala, mas me fala um pouquinho, de onde é seu pai, sua mãe, seus avós? Aí você começa a ver, não, meu avô veio do Polônia, da Alemanha, da África, ou minha outra bisavó é indígena. É isso. Como é que foi para você se deparar com isso? Foi muito legal. A primeira é uma anedota, né? Eu cheguei um dia, quando eu cheguei aqui no Brasil, meu primeiro ano foi sofrido, não foi fácil. Depois a gente coloca aqui nas legendas as traduções das palavras que ela... O meu primeiro não foi, não vamos colocar, glamourizar também, não foi fácil. O meu primeiro ano para me adaptar, para várias coisas. Mas eu cheguei um dia na Fernanda, falei, Fernanda, por que tem tanto turista japonês nessa cidade? Fernanda me olhou, como assim? Eu falei, tô vendo japonês em todos os cantos. O que um japonês está fazendo aqui? Não, mas eles são brasileiros. Aí eu descobri, pela primeira vez, que a maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. Isso ninguém sabe. Ninguém ensina. Ninguém te ensina isso não, eu já sabia, mas obviamente pela minha curiosidade, mas entendeu? Aqui fora um gringo que vem, e quando volto, meus amigos brincavam que Kenzo, agora você mora no Brasil, então é praia todo fim de semana, você vai de Havaianas pra trabalhar, sabe? E pensam que aquela festa, o carnaval todo santo dia, e não é. Não, é o Brasil, o brasileiro é trabalhador pra chuchu.
Então, assim, sabe? Essas curiosidades de ver que o Brasil é tão rico, essa riqueza, a gente não tem noção antes de aterrissar aqui. Brasil, você tem Gisele, Pelé, né? Agora a nova geração Neymar, enfim. Eu não sei como que são os novos jogadores, mas é isso. Você não tem noção de quanto é rico, né? Tem uma comunidade libanesa aqui maior que o próprio Líbano, né? E já está na 5ª geração, 4ª geração. Então, eu acho que o Brasil é um dos únicos países que tem essa mistura de etnias onde realmente deu certo, para mim. De falar que não tenha, você não vê, você não é categorizado Glauber é polonês. Não, Glauber é brasileiro. Polonês vem depois. Meu marido, Alexandre, ele é brasileiro. O italiano vem em 2º grau. Você entende? Então, para mim, eu acho isso uma coisa fantástica. Sim, mas você reconhece que existem... Claro, assim, tem problemas, obviamente. Como qualquer lugar do mundo. Como qualquer lugar, né? Exatamente. Inclusive com relação a entender... não vou usar aqui as expressões chulas e ofensivas, como se escuta por aí, de qualquer etnia sobre qualquer coisa. Sim, e me veio muita coisa agora aqui. Sim, não, claro que tem, claro, assim, imagino. Eu poderia citar qualquer origem, tem alguém que tem algo a falar contra Não aqui. só aqui, isso é um problema do mundo mesmo hoje. O que existe hoje, infelizmente. Rejeitar aquilo que não te é igual, né? Exatamente. Mas você falou de anedota, né? Aconteceu comigo. Você falou que em 2009 você veio pra cá, né? Em 2009 eu fiz uma viagem com a minha família pra Roma. Opa, Itália. E aí a gente foi pra lá, ficamos 10 dias, né? Era a ordenação de um padre, a gente foi acompanhar. E era no período do Natal. Aliás, perdão, não foi 2009, foi em 2008. Foi o Natal de 2008. E, entre outras coisas, né? Foi a minha primeira viagem pra lá. Eu, minha esposa, outros parentes, e meu filho na época tinha 8 anos, meu filho mais velho. E a gente estava num jantar, ceia de Natal, com pessoas de vários lugares do mundo, né? Num seminário de padres e tal. Tinha muitos mexicanos ali, espanhóis e irlandeses. E o meu filho estava brincando com um outro menino, que era neto de um irlandês ali. E o vô daquele menino chegou perto e começou a conversar com o meu filho em inglês. Meu filho não entendeu, olhou para mim. E eu comecei a conversar com ele em inglês. Aí ele perguntou de onde eu era. E aconteceu o seguinte. Quando eu falei, eu sou brasileiro. Daí ele falou assim, mas como é que se fala inglês? E ele, por que vocês falam em português lá? Aí eu parei e falei assim, a minha ascendência, ela é polonesa. Da minha esposa que tá ali, ela é boa parte italiana e um pouco de índio brasileiro também, né? E esse aqui é o meu filho. Ele falou, só um pouquinho. Ele foi chamar a família dele e apresentou aquele cenário para eles, porque ele era irlandês desde sei lá qual geração. Exatamente. E ele não conseguia entender por que é que no Brasil você falava português e como é que eu falava em inglês. Né? E por que é que eu não falava em polonês? Meus antepassados eram poloneses. Então tem essa questão cultural que ela pega muito forte, né? Do diferente, né? Porque eu ali, ao invés de ser um turista, meu filho ali era um objeto de, peraí, vamos entender, vamos entender o que é isso, exatamente. E por que o resto da América do Sul fala espanhol? Que também isso tem, aliás, para as pessoas daqui é difícil explicar isso. Exatamente. Aliás, somos os únicos aqui no Brasil. Eu falo somos porque, né, eu adoro o Brasil. Falei que o Brasil é o meu país de coração. Me sinto em casa aqui. Você já está regulamentada aqui também. Já sou naturalizada brasileira. E é casada no Brasil. Casada no Brasil, tudo certinho. Filhos? Tenho 2 filhas. E elas falam em que línguas? As meninas falam, eu falo como elas em francês, a Alexandra em português. Acabo falando português mais que eu deveria. Mas a minha filha, a língua primeira dela é o português, não tem como fugir disso. Porém, a Sofia vai fazer 8 anos esse ano. Ela fala francês também, né? Não fluentemente como eu, mas ela fala, ela entende, ela consegue se comunicar. E tá estudando inglês agora na escola, então vamos lá. Né? Ontem a lição de casa era, né? Bee has wings, assim, coisas bem básicas que tem que ensinar. Então ela tá fazendo inglês na escola. E a Selena tem 1 ano e meio. Então, ela é bem pequenininha. Eu tento me policiar mais para falar mais como ela em francês e o Alexandre mais em português, para ter essa separação. Então, tento me policiar um pouquinho mais.
Porque acabo, né, sendo rodeada pelo português no meu dia a dia, né? Pelo português brasileiro no meu dia a dia. Enfim, meu marido, a gente fala a nossa língua de casal é português. Apesar do meu marido falar inglês, ele fala francês com minha família também. Então, eu tento me policiar. Árabe, assim, tá um pouquinho mais difícil. Então, a árabe, a Sofia fala algumas palavras. And that's it. Eu quero esperar um pouquinho para introduzir também. E aqui você conversa em árabe com alguém? Tem amigos aqui? Tenho. Minha prima mora aqui, converso com ela em árabe. Meus clientes, eu converso em árabe o dia inteiro, apesar de não ser o mesmo árabe. Então, o árabe clássico é o mesmo em qualquer lugar que fala árabe, né, os países árabes. Então, a gente tem o árabe coloquial, se eu posso colocar dessa maneira. E aí, cada país vai ter, tipo, um dialeto. Que é bem diferente um do outro. Só que no Marrocos a gente cresceu sendo colocada a cultura libanesa, a música libanesa, por exemplo, a filmes egípcios. Então, o marroquino, ele acaba entendendo e sabendo falar outros árabes, e o contrário não se aplica. Então, se eu falo com meus clientes em marroquino, eles não me entendem. Eu tenho que falar em libanês. E isso implica em mudar palavras e mudar sotaque também? Entonação. Exemplo. Tudo bem, né? Em árabe libanês é kifak. Em árabe marroquino, labas. Tem nada a ver, né? Em árabe egípcio é izayik. Então, são palavras totalmente diferentes. Então, isso também é muito legal. O meu marido sempre, a gente acabou de voltar de Cairo, ele fica assim, muitas vezes abismado. Meu Deus, como que vocês trocam? Então, porque quando você fala agora assim pra mim, você não é poliglota, você fala árabes, fala árabes. Árabes. As pessoas não sabem que existem vários tipos de árabes, mas o coloquial é igual. Então, a literatura é a mesma língua. Só que é um árabe muito formal. Você não vai falar um árabe formal com uma pessoa. É só, tipo, pra ver news, assim, pra ver jornal nacional nosso, vamos dizer. Então, é bem legal. Eu acho isso tão rico, sabe? Essas mudanças, só que o cérebro tem que acompanhar. Às vezes, coitado, ele cansa. Daí você quer alguma coisa, né? Marrocos. Como é que tá Marrocos? Marrocos tá bem. Estamos muito animados para a Copa. Um dos primeiros jogos da Copa vai ser Brasil-Marrocos. É mesmo? É mesmo. Tô bem animada. Vamos ver torcendo como que pelo vai... empate? Não, duvido. Ela tá torcendo pelo Marrocos. Marrocos. Claro, natural. Então, não sei se vocês acompanham o futebol, mas a última Copa do Mundo... mas eu sempre torço pro time mais fraco também. Mas a última Copa do Mundo fomos número 4, tá? Sim, então, eu torci muito pra... Marrocos se superou na última Copa, foi uma alegria. Sim. Queria me transportar para o Catar, infelizmente não podia. Ou me transportar para o Marrocos, a minha mãe fez a festa pra gente. Mas eram, assim, dias de muita alegria. O povo marroquino e o povo brasileiro tem muito em comum. Eu acho que a abertura, eu acho que a hospitalidade... a gente brinca, sangue quente, sabe? Então, essa parte de família... Aliás, foram umas das variáveis que, para mim, foram muito importantes para eu decidir ficar no Brasil. Sabe? Família, para mim, é um pilar extremamente importante na minha vida. E no Marrocos é um pilar extremamente forte da sociedade marroquina, a família. E eu vejo que aqui no Brasil é uma coisa muito forte. Eu tenho um irmão, ele mora aí na França, que não tem muito isso hoje em dia, sabe? São sociedades mais individualistas, né? Enfim, vai se perdendo alguns pilares, alguns valores. E o Brasil tem muito isso eu vejo, por ter essa mistura de culturas, mistura de povos que chegaram aqui para trabalhar junto e hoje formam o Brasil. Então, para mim, era uma coisa muito importante. Todo domingo a gente almoça na minha sogra, né? São italianos. Então, todo domingo, minhas filhas têm isso todo domingo. Claro que eu fico triste porque não é minha família, né? Sim. Mas são escolhas da vida, né? E festas de aniversário... Tudo aqui, em geral, a gente voa... Não, festivo também. Muito festivo, Nossa, casamentos aqui. Acho que casamentos a gente bate vocês. Nossos casamentos vão mais longe. Olha só. Meu casamento acabou 6:30 da manhã. 7:00 da manhã, assim. A gente normalmente toma café da manhã antes de ir embora. Né? Então a gente festeja também bastante. Mesmo lá no Marrocos? No Marrocos. Sem bebida alcoólica? Olha, vai depender muito de família, como eu te falei. O Marrocos é um país muito aberto. Então vai depender muito da sua família. Eu pergunto aqui pra ela, essa questão da bebida alcoólica, por uma questão religiosa, né? Que tem essa... você é muçulmana, né? Sim, de nascença. De nascença. A família é... A minha família é também. Totalmente, assim. Marrocos, não sei 99%, quão ortodoxo isso e quanto...
né? A gente conversava antes da gravação, né? Mais ou menos como uma religião católica mesmo, não digo nem cristã, católica, assim, que tem suas variáveis e tem algumas linhas, tem suas permissividades, outras tem menos, e um pouco de cada família, como conduz a isso, né? Eu acredito que vai muito assim. O Marrocos é um país muçulmano hoje, um país muçulmano muito aberto. Então, tem linhas e linhas, né? A gente é bem moderado, vamos dizer, né? A gente abraça vários tipos de pessoas no Marrocos. Então, vai ter pessoas cristãs que moram no Marrocos há anos. A gente tem uma comunidade judaica. Marrocos foi um dos únicos países a oferecer a cidadania marroquina quando tinha o nazismo na Europa. A gente acolheu muitos judeus, então tinha amigos judeus marroquinos, que são marroquinos, tanto quanto eu, cidadãos, né? Então, o Marrocos sempre foi assim, muito plural. Eu brinco, de maneira mais simplista, assim, eu brinco. Tem mesquita e tem balada. Balada serve bebida alcoólica, os bares servem bebida alcoólica, restaurantes, quando tem licença, podem servir bebida alcoólica. E aí, a escolha é sua, né? Então, não pode beber na rua, obviamente. Sair com cerveja na rua não faz parte dos nossos costumes. Mas tenho muitos amigos que bebem, enfim. Então, eu nasci numa família muito aberta. Já assisti vários casamentos onde tinha um bar e bebida alcoólica. E vários casamentos onde a família não bebe. Então, não tem bebida alcoólica, vai ter outros tipos de bebida. Vai ter sucos, vai ter mocktails, vai ter um monte de outras coisas, né? Porque é importante, né? Eu falava desse convite, a gente a quebrar preconceitos e imagens, né, estereotipadas, né? Muitas vezes. Né? Eu tenho, assim, o que eu sei de Marrocos? Quase nada, né? Um pouco que aprendi na escola, que é quase nada, né? Eu sei o quanto aquilo é de passagem, né? Pela questão geográfica onde ele está, né? A gente é super bem localizado, exatamente. Então a gente é a ponta da África. Então, muitas vezes eu falo, não, eu sou africana. Daí a pessoa para e primeiro olhar assim... Oi? Eu demorei muito tempo, assim, da minha infância, adolescência, para entender que Marrocos ficava na África. Não somente Marrocos, né? A gente brinca que o North Africa realmente é bem diferente do West Africa, do Central, do South, né? Mas a gente chama do Maghreb, Al-Maghreb. Então vai ter Algéria, Tunísia, Marrocos, Líbia, Egito, que vão ter essa característica porque... Os árabes vieram, né? Os árabes não desceram para Mali, Senegal, enfim, e tudo mais. Então, tem uma característica realmente muito diferente, né? De uma África subsaariana, por exemplo, sabe? Mas eu sou africana, né? Sim, claro. Então, as pessoas demoram, assim, às vezes, para linkar. Mas Marrocos fica aí a pontinha da África. Então, a gente é a entrada da África. A gente muito perto da Europa. Se você para em Tanger, né, que é uma cidade bem no norte, você consegue ver a Espanha do outro lado, né, onde entre nós tem o seu Gibraltar, né, e a Mediterrâneo. A gente tem os dois oceanos, a gente está no mar Mediterrâneo e estamos no Oceano Atlântico. Então, ele é bem, acho que por essa, talvez, posição geográfica muito privilegiada, a gente teve essa abertura a vários povos. A gente foi um caminho de cruzar, né, para poder passar. Eu acho que isso conferiu também para Marrocos essa pluralidade, essa abertura, essa mentalidade mais aberta, sabe? A própria presença francesa ali, né? Sim, também. O francês acaba sendo uma segunda língua. A gente é bilíngue. É a tua segunda língua? Não, é a minha primeira língua. A gente fala árabe e francês junto. Eu aprendi as duas línguas na escola de uma maneira simultânea. Mas em casa, com os pais? A gente mistura os dois. O meu pai, por exemplo, fez escola francesa a vida inteira. Meu pai não sabe ler árabe. Ele lê como uma criança de 7 anos. Eu já leio tranquilo, né? Minha mãe também. Então, é bem... como que eu posso explicar? Meus colegas brincam sempre. Kenzo, quantas palavras se fala por minuto? A gente acaba falando muito rápido. Sim. Talvez pela rapidez do cérebro. Sim. E o árabe nosso também é muito rápido. Mas a gente fala francês e árabe na mesma frase, sem pensar. O que você vai falar em árabe? Não, isso eu vou falar em árabe, isso eu vou falar em francês. Não existe. Então, em casa, sempre foi essa mistureba. Olha só. É fantástico mesmo. Ajuda bastante. Até assim, a imagem que eu tenho, por exemplo, do cinema, né? O cinema, ele tem várias vantagens e várias desvantagens, né? Vários benefícios e vários malefícios. E um dos malefícios é gerar estereótipos sobre vários países e pessoas, né? Eu sei. Assim como eu já ouvi, assim, de gente que veio
pro Brasil, né? Lá na década de 80, veio pra cá e se espantou que aqui tinha asfalto e prédios. Que achavam que aqui era só macaco e Amazônia, obviamente. As pessoas estavam de tanga, andando de cipó em cipó, né? Uhum. Como a gente acha que a Amazônia é assim também, né? Exatamente, então, exatamente. Quando você vai, o mundo é cosmopolita, Com né? certeza. Muito urbanizado, né? Lógico que dentro desse mesmo mundo existem outros e outros mundos, né? E uma das imagens, assim, que a gente acaba trazendo quem é cinéfilo, é exatamente o filme Casablanca. Sim. Né? Que nem foi filmado em Casablanca. Que nem foi filmado. Pela grande decepção das pessoas. Exatamente. Né? E eu não sei o quanto daquilo, porque ele é um filme que tem um casal ali que é inglês, né? Ou americanos. Eles são o Humphrey Bogart e a Ingrid, né? E tem a presença francesa ali, né? Então, ele mostra um pouquinho desse cosmopolita acontecendo ali, né? Sim, é um lugar de trânsito, né? Tem os alemães ali, tem... Marrocos sempre foi ele muito... ele não revela o que é Marrocos. Não. Nem de perto. Não, nem um pouquinho, ele não captura. Aliás, em Casablanca não foi filmado em Marrocos, mas temos um restaurante / bar que se chama Casablanca, em Casablanca, né? Onde eles refizeram exatamente, foram fiéis ao filme. E dá pra ir jantar, tomar um drink, enfim, tem um pianista. É bem legal, eu recomendo, aliás, pra quem que nos ouve, ficar aqui o convite de conhecer Marrocos. Temos hoje voo direto do Brasil, graças a Deus que voltou. É mesmo? A Royal Air Maroc, ela tem acho que 3, 4 voos por semana. O brasileiro não precisa de visto para conhecer Marrocos. Pode viajar sozinho, bem tranquilo, pode ir sem medo. E o custo de vida, o custo pro turista, como é que é? Tem de tudo no Marrocos. Eu brinco que a gente transita muito bem. Vai ter do mochilão ao extremo luxo. Tá. Você pode escolher, então vai ter de tudo. A gente consegue atender todos os tipos de budgets. Então vai ter hostels, vai ter hotel acessível e vai ter hotel de $10.000 a diária se você quiser pagar. Então tem de tudo. E a Marrocos é muito bom em hospitalidade. A gente oferece, assim, uma diversidade, claro, né? Comparado ao Brasil, que tá muito grande, a gente é desse tamanho. Mas tem, culturalmente, acho que é muito rico, sabe? Por ser esse país milenar, assim, para conhecer. É bem legal. Ninguém vai oferecer camelo para você, pode ir tranquilo. A única coisa é que negociar é o esporte nacional. Se torna chato, mas vai preparado daí. Tem que ir com um bom espírito do brasileiro, assim, sabe? Tem que levar na esportiva mesmo, né? Mas a negociar é cansativo. É mesmo, isso... Faz parte. E você trouxe isso pro teu trabalho, pro teu ofício, o negociar? Sou árabe, então não tem como. Eu brinco, não já tenho, não custa nada. Então, pra mim, faz parte da identidade negociar, sabe? Então, né, tem que achar tem que todo mundo sair feliz, obviamente. Eu não sou aquela pessoa que negocia para esmagar o outro. Eu acho isso muito ridículo, na verdade. Aqui, acho que o importante nos nossos negócios, eu acho que a gente na Nutrimental conseguiu traduzir isso de uma forma muito legal. A gente brinca que nossa taxa de divórcio é muito baixa. A gente tá com os nossos parceiros há 15, 17 anos. Então, a gente tá construindo casamentos douradores, sabe? E isso só se constrói com concessão e entender que, igual casamento, tem que ser um win-win para ambas as partes. Tem que ser benéfico para ambas as partes, sabe? Então, a gente, né, voltando ao mundo de negócios, a gente tá construindo marcas da Nutrimental fora do Brasil. Olha que legal isso. Eu acho que é uma dos maiores orgulhos, assim, da minha trajetória profissional, sabe? A Nutrimental é uma empresa brasileira, paranaense, curitibana, né? Familiar. Então, não somos a Nestlé, não somos essas multinacionais enormes que têm tentáculos em todo, né, o mundo. Porém, eu tenho muito orgulho, minha equipe, quando a gente vai... Vou dar 2 exemplos. Quando a gente vai para a Nigéria, acabei de voltar da Nigéria. Aí, Nigéria é a maior economia hoje na África. A gente está falando de uma população que passou o Brasil, só que num tamanho mais ou menos da Califórnia. Então, imagine a densidade. Tá. Aí você passa lá a alfândega e a pessoa pergunta: o que você está fazendo aí? O que você vem para a Nigéria, né? Passaporte brasileiro, né? Falando francês, árabe, o que é? Aí eu falo: você conhece Nutribon? Conheço. O meu filho adora banana e maçã. Viu? Eu acho isso muito... Para mim, é o que me faz meus olhos brilhar e continuar fazendo o que a gente faz, sabe? Eu tenho uma outra história bacana para contar. Eu estava em Cuba,
Eu, a Renata, minha colega, né, a gente vendia para Cuba, como a gente fazia contratos governamentais para oferecer os mingaus lá para o público cubano. Eu cheguei em Cuba e minha mala decidiu não chegar, né? Graças a Deus que eu tinha uma troca na mala de mão. A Renata e eu calçamos as mesmas sandálias, então consegui sobreviver. E a minha mala chegou no dia que eu estava indo embora para Panamá. A gente chega mais cedo no aeroporto, aquela burocracia, Cuba é um país extremamente engessado, né, com, enfim, leis muito rígidas, então não podia entrar, eu só queria pegar minha mala para ir embora. Aí a pessoa que estava me ajudando, ele falou, o que você está fazendo aqui? Veio a turismo? Eu falei, não, você conhece Nutribon? Ele abriu e me mostrou as duas fotos dos filhos dele, que comeram Nutribon toda a infância deles. Né, a partir de 6 meses, era, né, as maiores refeições do dia para eles. Ele, aí, venga comigo. Vou te ajudar, né? Vamos lá. Então, ele que conseguiu, né, graças a Nutribon, conseguir poder entrar num lugar que não dava para entrar, para poder pegar minha mala e despachar para Panamá. Então, sabe, essas nuances, esse multiculturalismo, whatever, sorry for, né, os erros em português fazem parte, mas essas cores, assim, essas nuances diferentes, e o que a gente está fazendo de construir essas marcas junto com nossos parceiros há 15, 17 anos, acreditando na mesma coisa, fazem muita diferença. A gente não é Nestlé. Nestlé é uma multinacional com budget multinacional. Agora, quando você vai lá na Nigéria e ter uma marca de Curitiba, do Paraná, conhecida lá, acho que às vezes a gente tem que parar pra digerir, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. Para digerir, né? Já que estamos falando desse conceito nutricional. E desses mercados, assim, quais são os mercados que mais... Porque culturalmente é uma coisa, mas em termos de negócios mesmo, né? Quais são hoje, assim, que vocês olham como mercados promissores, né? Para onde que estão olhando, assim? Para onde aponta a agulha da bússola? Hoje ainda, eu acredito que a gente já estava numa estratégia ganhante e a gente está continuando. A gente está em mercados emergentes. Por quê? Nosso negócio, quando as pessoas falam da Nutrimental, em geral, elas pensam na Nutri. Né? A gente foi a primeira barra de cereal do Brasil, enfim. Hoje temos vários tipos, né, de barras, mas a Nutrimental também faz cereais infantis. Mingaus, a famosa farinha láctea, né? Obviamente adaptados aos nossos públicos. E quando a gente fala dessa parte de negócios, dessa categoria, a gente precisa de quê? Bebês, fertilidade. Hoje, a fertilidade em geral está caindo no mundo inteiro. Né? Se você vê a Europa, o continente velho, estão struggling com esses problemas, né? Porque a pirâmide está ficando mais velha e as pessoas não estão tendo mais filhos. No Brasil, se eu não me engano, acho que o 3º ou 4º ano consecutivo que o número de bebê por mulher está também caindo. Estados Unidos, same. Aonde a gente tem fertilidade? Países emergentes, né? Então, né, América Central, Caribe, África, alguns países na Ásia ainda. A China, por exemplo, por muitos anos teve a lei de filho único. Só que chega um momento que, né, eles estão olhando também para a pirâmide, para a base deles. E eles abriram, acho que, não quero falar bobagem, mas talvez em 2014, 15, já abriram para segundo recente, né? Então, assim, vamos lá, 2015 que seja, abriram para segundo filho. E agora eles estão no 3º filho e ainda não está surtindo efeito. Tá caindo. Porque criar filho hoje é uma conta, né? É uma conta matemática. E as pessoas não estão querendo. Tenho bastante amigos chineses e um filho. O segundo, olha, assim, no lucro. Então, assim, a gente, na nossa categoria, eu acredito que a gente está nos lugares certos. A Nutrimental acho que foi pioneira nisso. Somos hoje a maior exportadora dessa categoria, hoje no Brasil. E a gente constrói nossas marcas, eu acho isso muito, muito legal. E as pessoas hoje sabem, Nutribon, it's from Brazil, good quality. Né? As pessoas estão... O Brasil não é só mais Neymar, Gisele, né? Então, a gente tem outras coisas bacanas para oferecer, sabe? Show de bola. E assim como também a gente tem a oferecer mais um produto de qualidade, as pessoas não são um produto, mas suas histórias, elas servem para nos nutrir, né? Histórias que nutrem, né? Porque a gente... tem uma trajetória que ela é meio única. Ela pode ser plural na nossa vida. Ela pode ser
multifatorial, mas ainda assim ela é um caminho só, né? É um caminho, realmente. Então a gente aprender com os caminhos dos outros, né? É algo que nos enriquece muito, Com né? Nos certeza. fomenta. Eu tô cheio de vontade, naturalmente, de conhecer Marrocos. Opa, quando quiser, eu mando as dicas. Mas eu tenho vontade também de conhecer o Central Park e outros lugares também. Sim, a vontade, certeza. ela existe, né? As possibilidades, às vezes, são outras. Eu não sei se você queria falar mais alguma coisa, mas eu tenho uma pergunta para Claro, fica à vontade. Qual é a próxima língua que você vai aprender? Existe essa vontade? Existe. O mandarim tá nessa fila? Não, quero aprender italiano, na verdade. Italiano. Sempre achei uma língua muito bonita. O mandarim, eu acho que ele vai exigir muito. Eu vou fazer 40 anos. Meu cérebro não tem mais cérebro de 22 ou de 17. O mandarim, eu acho que ele exige muito. Eu tenho vários amigos, alguns primos que tentaram, assim, muitos anos para falar o básico do básico. Eu acho que italiano eu vou aprender, sei lá, me dou 6 meses para falar bem. Até menos. Para falar bem, assim, para aprender gramática, sabe? Então, na minha lista, italiano, porque meu marido é italiano, enfim, eu queria... Ele fala italiano? Ele fala italiano, o Alexandre fala italiano. E até para nossas filhas, né? Para, enfim, saber comunicar, enfim, viajar e tudo mais. E depois queria melhorar meu espanhol, quero ficar fluente. Hoje eu consigo ter uma conversa de negócios, mas eu peço sempre desculpa, sabe? Como que chama? Licença poética para falar portunhol. E eu queria muito realmente dominar igual que eu domino as outras línguas, sabe? Mas mandarim não tá na minha lista, não. Eu acho que hoje o tempo é escasso, né? Acho que a maternidade também muda bastante, né? Nossos pensamentos, enfim, no jeito de ser, a maternidade me mudou bastante. Hoje, minhas prioridades, basicamente, na vida é meu trabalho e minha família. Sim. Educar filhos em pleno 2026 é uma coisa não fácil. Sim. Sabe? Então, eu me dedico bastante para aprender, para ler sobre assunto, enfim, para fazer aconselhamento, para realmente educar minhas filhas da melhor maneira, sabe? Para ser cidadão do bem, pessoas de bem no mundo, respeitando diferenças, enfim. E sendo essas pessoas, né, querendo eu brinco, elas são brasileiras, mas elas são metade marroquinas, né? Sim, certamente. E que isso implica muita coisa, muita riqueza. Implica bastante coisa. A gente tenta manter relação muito, né, ligada com Marrocos. Infelizmente, né, o tempo é escasso. Então, a gente com filhos... Antes eu passava, né, pelo menos 5 vezes por ano para Marrocos. Hoje, com filhos na escola, é um pouquinho mais complexo. Mas uma vez por ano... a gente tem que ir lá, né, para elas conhecerem, né, enfim, a minha cidade, as origens dela, a cultura, a culinária, né, então tem todo mundo, né, para apresentar para elas. Eu gostaria muito que elas carregam isso na vida, na trajetória que elas vão construir juntas, sabe? Eu, por mim, passava aqui o resto da tarde conversando com você, que delícia. Eu vou fazer outras perguntas aqui assim que terminar essa gravação e vou deixar as pessoas que estão nos acompanhando com muitas vontades também, né? Salivando de curiosidades, né? Fico muito feliz. E eu fico feliz também aqui por ter você, né, nessa conversa, nessa tua partilha, nessa sua generosidade, né, nesse seu espírito aberto e disponível, né? Entendendo quão colorido o ser humano é e, ao mesmo tempo, quão individual ele é dentro de suas condições, dentro de sua história, de sua trajetória, de sua família, né? E desde que você possa respeitar isso dentro do outro, né, que também tem sua história. Exatamente. Eu acho que a diferença, para mim, essas diferenças, elas fazem parte da riqueza do que a gente é, sabe? Então, né, acolher, enfim, né, respeitar. A gente pode não concordar em vários assuntos, mas cada um com a opinião dele, tá tudo bem, né? É igual futebol, né? Religião, futebol, enfim, política. Eu acho que hoje está se perdendo, infelizmente, isso, sabe? Esse respeito ao outro, enfim. Vivemos, né, muitas turbulências, né? Mas, enfim, o mundo é o que eu falei no começo. It is what it is, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar dentro, né? Dentro do nosso próprio mundo, né? Nossa própria família. Eu acho que se todo mundo se dedicar a fazer isso, eu acho que o mundo já seria um lugar um pouquinho melhor. Vamos trabalhar para isso um pouquinho mais, até onde a gente alcança, né? Teu alcance é um pouco maior, mas eu acho que cada um faz aquilo que pode. Exatamente. Tem rede social ativa? Não é ativa. É bem fechada. Não sou muito social media aberta, assim. Você vai me ensinar esse caminho, porque eu também, eu tô querendo isso pra esse caminho. Vou te falar que foi bom. Eu tirei Instagram ano passado, 1 ano.
Foi muito bom. Detox, assim, sabe? Aham. Eu acho que, não sei se felizmente ou infelizmente eu ainda estou não sei se eu tendo para esse lado ou esse lado, a gente precisa hoje. Sim. Né? Eu acho que a mídia social veio para ajudar muita coisa, inclusive nos negócios. Então, é uma vitrine para marcas, para poder se comunicar de uma forma mais fácil com os seus consumidores. Eu descobri muito restaurante legal, muita marca legal no Instagram. Porém, sendo mãe e vendo o quão a social media foi nefasta, existe em português? Nefasto para crianças e adolescentes. Eu sou extremamente regrada e muito contra social media, tipo, especialmente para crianças. Sim. Então, eu tenho uma regra, uma vontade, vamos dizer, que as pessoas falam, ai, quer dizer, você é maluca. Falei, isso eu estou muito aberta a escolher essa batalha. Que a minha filha vai ter smartphone com 15 anos e 0 social media até lá. É uma coisa que eu não abro mão. Porque quando você se aprofunda mais e mais no que está acontecendo numa geração inteira, eu brinco que é uma geração, não perdida, mas assim, foi uma geração que a gente não sabia. Foi uma geração cobaia no social media, né? Uhum. Na balança, a parte ruim, ela supera muito a parte boa. Então, isso é talvez um assunto para uma outra vez, né? Quem sabe? Mas eu sou totalmente... Então, eu sou bem fechada no social media. É mais família, amigos, assim, para manter esse contato por estar muito longe. And that's it. Sou bem old-fashioned. Mas você está aqui com a gente e quem está nos acompanhando está vendo através das redes sociais, pelo menos para isso, né? Que a gente esteja oferecendo algo de bom, né? Para essas pessoas e algo inspirador. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Cláudio. Foi muito legal conversar com você. Muito obrigada por me receber. Conhecer um pouquinho da minha trajetória. Como brinco, né? Uma menina de Marrakech, morando hoje em Curitiba, né? Não tem muitos, né? Então eu fico muito feliz de compartilhar minha história com vocês. Bom demais. Muito obrigado. Obrigada a você. E agradeço quem nos acompanhou até agora. Nos vemos no próximo episódio.